E aí, eu sou o Léo e hoje vou falar do tema que todo mundo tá comentando no fandom, em que eu particularmente gosto muito. E nada mais é do que o Gear 5 do Luffy que tá chegando no anime, que vai ser um grande evento não só pela sua animação, mas como um evento na história dos animes pela melhor transformação de todas. E sim, o Gear 5 na minha opinião é a melhor transformação dos animes, e eu não falo isso pelo poder, pela aparência nem por nada disso, mas pela narrativa genial que o Oda criou desde o início da obra até esse momento para que esse grande momento chegasse. Então vem comigo, se prepara que vem muita informação por aí e bora pra esse vídeo. Antes de eu começar a teoria, eu preciso falar de uma coisa muito importante. Muita gente tem comentado e comentou na época que aconteceu no mangá também, que essa transformação do Luffy o Oda tirou de última hora e virou quase um Naruto, onde tudo era predestinado e o Luffy tinha que se transformar no Joy Boy e por aí vai. E outros temas que a gente já comentou aqui no canal também, inclusive nesse vídeo que a gente compara com o Naruto. A questão é a seguinte, isso não acontece em One Piece. A transformação do Luffy já era algo planejado pelo Oda desde o início da história e na verdade desde antes do início da história. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente foi anunciado uma série em animação pro Ryuma. O Ryuma aparece em Wanted. Wanted era um mangá de one-shots que o Oda mandava pra Jump antes de One Piece sequer ser publicado. Isso aconteceu no ano de 94. Acontece que em um desses one-shots tinha uma história que viria no futuro, em 97, virar One Piece. Essa história se chamava Romance Down, que além de ser o nome de uma cidade, One Piece também é muito referenciado ao longo da história. Acontece que nesse mangá a gente tem a história do início de One Piece, muito parecido com o One Piece que a gente conhece hoje em dia, só que de uma maneira um pouco diferente e alguns personagens alterados. Nessa história, quem dá o chapéu de palha pro Luffy e a sua fruta acaba por ser seu avô, o Garp, que era um pirata, não era um marinheiro. E por que eu tô citando essa história para exemplificar por que o Oda já tinha esse plano do Joy Boy e da fruta do Luffy? Pelo seguinte motivo, em Romance Down, Luffy acaba comendo a fruta acidentalmente, assim como aconteceu com Shanks em One Piece. Só que nesse caso foi um pouco diferente pela fala do Garp. O Garp fica assustado quando o Luffy come a fruta, obviamente, assim como o Shanks. Ele fala que aquela fruta é um dos tesouros dos mares, assim como o próprio Shanks fala dentro de One Piece, só que o Garp em Romance Down fala uma coisa muito diferente do que acontece em One Piece. Em One Piece a gente sempre imaginou que a fruta era só a fruta da borracha e que não era uma fruta nem um pouco especial, só que essa fruta não estava nos livros da enciclopédia das Akuma no Mi. Só que o Garp fala pro Luffy que essa fruta tem uma recompensa de 500 milhões de berries. A fruta que o Luffy comeu tinha recompensa de 500 milhões de berries. Essa é a mesma recompensa da Ope Ope no Mi no mangá de One Piece, e a Ope Ope no Mi é considerada a fruta suprema da obra, a maior fruta de todas. Em Romance Down, o Luffy apenas se estica e parece ter a fruta da borracha. Só que qual era o problema naquela fruta? Por que o Garp teria dito que aquela fruta tem aquela recompensa gigante, sendo que é só a fruta da borracha? Obviamente, o Oda, desde antes de começar One Piece oficialmente, já tinha o plano de que aquela fruta teria algo muito maior para ela. E daqui eu já falo para vocês que não, o Gear 5 e a fruta do Luffy não foi tirada de última hora. Então a gente finalmente entra em 97 na publicação do mangá de One Piece e temos o primeiro capítulo da história de One Piece. Essa parte é realmente mais teoria, mas no primeiro capítulo o Luffy é uma criança chorona e teimosa. Ele faz a cicatriz no olho justamente porque ele queria ser pirata teimando com o Shanks. Acontece que o Luffy acaba comendo a fruta acidentalmente no dia do bar, só que o Luffy no outro dia acorda com esse sorriso caricato que todo mundo já conhece dentro do mangá de One Piece. Ele vai até comprar peixe nessa hora e fala pro moço da venda que ele tá muito feliz desde que comeu aquela fruta. Isso no primeiro capítulo de One Piece já poderia ser um grande indício. Isso também somado à própria fala do Shanks. Quando o Luffy come aquela fruta, o Shanks fica espantado, todos do bando ficam em choque e o Shanks diz que aquela fruta é um tesouro dos mares. Todo mundo pensava que o Shanks tinha falado isso só porque era uma Akuma no Mi, e uma Akuma no Mi geralmente dá poderes e é um tesouro nos mares da Grand Line. Só que ninguém na obra, mesmo na Grand Line, se surpreende tanto quando alguém come uma fruta. Logo, aquela fruta realmente tinha alguma coisa muito especial e anos depois, muitos anos depois e agora em um ano, a gente descobriu que o Shanks roubou aquela fruta do navio da CP9. Mas vamos lá, vamos prosseguindo na história de One Piece. O Luffy, por todas as ilhas onde passou, enfrentava um tirano, libertava esse lugar, fazia amigos, dava uma grande festa com um sorriso gigante e ia embora. Isso acontece em todos os arcos, sem exceção. Se você reler One Piece agora, você vai prestar atenção nesse detalhe. Vocês percebem que a todo momento o Luffy tá sempre libertando algum lugar da opressão? Sempre é um tirano, Luffy sempre o derruba e devolve a liberdade para aquele lugar. E mesmo assim ele diz, não, eu não sou um herói. Mas isso já era um traço do guerreiro de libertação do próprio Luffy. E aí a gente fala dos próprios arcos.
Eu poderia citar aqui tudo o que acontece do East Blue até Skypiea, dos acontecimentos e dos detalhes que mostram que o Gear 5 já era um plano do Oda, mas esses detalhes não são tão fortes quanto o arco de Skypiea, simplesmente o melhor e mais importante arco de One Piece na minha opinião. O arco de Skypiea é basicamente tudo da história de One Piece, é simplesmente contado em Skypiea, só que é contado como se o Oda estivesse contando só aquela aventura do Luffy. Eu vou explicar melhor. Primeiramente, a gente tem o mesmo plot. Luffy enfrenta o tirano, que é o Enel, liberta aquele lugar e faz com que todo mundo tenha um sorriso de novo e comemora com uma grande festa. Acontece que o Luffy já vai pro céu, pra Skypiea, pronto pra cumprir um propósito herdado, que era o do Noland. Ele queria provar que aquele lugar realmente existiu, Shandora, e que existia a Cidade de Ouro. Agora olhem que interessante essa fala que acontece antes do Luffy ir de fato pra Skypiea. Moblin Cricket olha pra ele, vê toda a aventura que o Luffy quer, que ele quer cumprir o propósito do Noland e diz: é isso que eu chamo de romance. Pois é, mais uma referência a Romance Dawn. Então Luffy finalmente vai pra Skypiea, prova que aquele lugar era real, e então chegamos a uma cena icônica. De verdade, essa cena aqui todo mundo comentou quando o Luffy se transforma no Nika no mangá. O capítulo 253, onde ele dança como guerreiro de libertação com a mesma silhueta. O capítulo 253 saiu entre 2000 e 2010, ou seja, quase 13 anos atrás. Mas essa cena, não só a silhueta, esconde algo muito mais revelador: os tambores de libertação que são tocados nessa cena. Lembra que eu falei que o Luffy sempre liberta as ilhas por onde ele passa e sempre comemora? Pois é, os tambores de libertação também apareciam junto com ele. Isso acontece até mesmo no East Blue, quando ele salva aquelas pessoas da ilha da Nami e eles festejam à noite. A lua se parece muito com um D e tem os tambores tocando e todo mundo comemora naquela noite. É literalmente a mesma coisa que acontece em Skypiea e que acontece com o Guerreiro de Libertação em Wano. Mas existe uma cena ainda muito maior que prova o que eu tô falando em Skypiea. Quando a cobra morre. Em Skypiea é citado pela primeira vez o nome Deus do Sol. O Deus do Sol era associado à grande cobra Kashigami que vivia em Shandora. Essa cobra sempre foi associada ao Deus do Sol e eles ofereciam sacrifícios para ela. As próprias pessoas da vila se sentiam orgulhosas de serem sacrificadas àquela cobra. Acontece que Noland aparece, mata a cobra e todos eles veem que aquela cobra era só uma cobra e não um deus. Só que quando a cobra aparece na cena do sacrifício, olha os tambores de libertação. Isso vai ser muito importante. O flashback do Noland passa e a gente volta pro tempo atual no mangá, no arco de Skypiea. Em dado momento, o Luffy acaba ficando preso dentro de uma cobra. Essa cobra que o Luffy fica preso era uma descendente da cobra que Noland matou. E essa cobra também ficou muito amiga do Noland e do Kalgara. Ou seja, essa cobra, entre muitas aspas, era descendente do Deus do Sol da época do Kalgara. Acontece que o Luffy fica preso dentro dela e ele quer de todo jeito sair dessa cobra. Só que tem uma cena que o Enel deixa essa cobra desacordada e ela fica praticamente como morta no meio do campo de batalha. E o Luffy precisa sair dela. Ele faz de tudo pra sair dentro dessa cobra. Inclusive tem uma cena muito legal dele abrindo o olho dela. A cobra tá em completo silêncio e derrotada, certo? Agora eu vou fazer essa comparação com a mesma cena no arco de Wano. A cobra tava com essa onomatopeia de silêncio. Observem. É como se ela tivesse praticamente morta em completo silêncio. Olha o Luffy quando ele aparece morto no arco de Wano. Completo silêncio e a mesma onomatopeia. Quando o Luffy finalmente desperta a sua fruta, ele faz um sorriso com a onomatopeia Nika. Agora vamos voltar pro arco de Skypiea. Quando o Luffy faz cosquinha na cobra e ela ri, essa risada tem a onomatopeia Nika. Exatamente. A descendente da cobra que acreditavam que era o Deus do Sol teve o mesmo despertar que o Luffy, que era o Deus do Sol. E o Luffy inclusive estava dentro da cobra nesse momento. E essa ideia de que o coração do Luffy poderia bater de novo mesmo que ele morresse, aparece também no próprio Enel no arco de Skypiea. Enel é totalmente nocauteado pelo Viper, mas ele faz com que a sua fruta bata seu coração de novo para que ele volte à vida. Ou seja, o Oda já tinha essa ideia desde essa época. E não só para em Skypiea. Quando o Luffy liberta o Water 7, os tambores aparecem. Quando o Luffy liberta todas as ilhas por onde passou, os tambores também continuam a tocar cada vez que isso acontece. Agora eu também quero que se lembre de Thriller Bark. O Moria tem o poder de tirar a sombra das pessoas, e essa sombra também pode passar os poderes das frutas se colocado em outro corpo. É o que acontece com o Luffy e com o Ors, o gigante ancestral que acaba tendo os poderes do Luffy mais à frente. Acontece que quando o Moria tira a alma do Luffy, que vai passar os poderes pro Ors, olha a pose do Luffy. Anos depois, também descobrimos no capítulo 906 que existe um grande chapéu de palha. Esse chapéu de palha gigante com certeza pertencia ao Joy Boy. Quando o Ors pega os poderes do Luffy, em teoria a fruta da borracha, mas que era
fruta do Nika, a primeira coisa que aquele gigante procura é o chapéu de palha. É quase como se fosse instintivo pro Ors procurar aquele chapéu. E não é como se ele tivesse pego só a personalidade do Luffy. Tem algo muito mais dessa referência nessa parte do mangá. Até porque essa cruz que aparece na roupa do Ors é a mesma cruz que tá acima do chapéu de palha gigante em Mary Joyce. E o melhor vem agora. Quando o Luffy finalmente derrota a Moria, nós escutamos a música Sake de Binks, que claramente faz referência ao Joy Boy e a entrega do tesouro One Piece na última ilha, a gente vê finalmente o amanhecer chegando naquele mar que só via névoas. Eu preciso realmente falar mais alguma coisa referente ao Joy Boy nesse momento, e eu simplesmente escolhi 2 arcos da história de One Piece para mostrar essas pequenas nuances que o Oda já tinha colocado na narrativa. Se eu fosse falar de todos os arcos, seria ainda mais absurdo o que vocês poderiam ver. Por exemplo, na Ilha dos Tritões, existe uma cena em que a Robin tá conversando com o Rei Neptune sobre as armas ancestrais. Nessa cena é tocado os tambores de libertação com a exata mesma onomatopeia. Isso também acontece na grande festa entre os homens e os tritões. E não só isso, existe uma piadinha no arco da Ilha dos Tritões que deixa isso mais evidente ainda. Tem um momento que o Sop e o Luffy estão conversando e o Luffy fala: tá, mas a minha fruta nem é Zoan. E isso claramente deve ter sido mais uma piada do Oda em relação ao que aconteceria no futuro com a fruta do Luffy. Não que ela se transformaria, mas que a gente ia descobrir o que era essa fruta, e justamente pela boca do Vegapunk. O Vegapunk é citado pela primeira vez em Water 7. Muitos fãs se perguntavam, e isso desde os arcos antigos, quando o Oda explicaria como funciona realmente as Akuma no Mi. Acontece que em Thriller Bark, justamente em Thriller Bark, no SBS, um fã pergunta pro Oda sobre as Akuma no Mi, quando ele explicar mais sobre isso, e ele fala que um certo cientista vai aparecer na obra, e quando ele aparecer, ele vai explicar melhor sobre as Akuma no Mi, justamente em Thriller Bark. E então, anos e anos depois, Vegapunk finalmente aparece na história, conta o que é as Akuma no Mi, mas ele não só conta isso, como ele conta exatamente como é e o que é a fruta do Luffy. A Nametai se pergunta, é do Luffy que ela tá falando? O Luffy só tem a fruta da borracha. E ele fala que não, nunca existiu uma fruta da borracha nas enciclopédias das Akuma no Mi. E isso é importante porque o Oda já tinha falado justamente dessa cena, a cena que o Vegapunk falaria isso em Thriller Bark, anos e anos atrás. Ou seja, a cena que o Vegapunk ia verbalizar isso sobre as frutas e sobre a fruta do Luffy já era planejada pelo Oda há muito tempo atrás, e ele deu várias dicas ao longo da história até esse momento chegar. E obviamente a gente chega no arco de Wano, o arco que revela tudo isso pra nós definitivamente. Joy Boy, os tambores de libertação, a fruta do Luffy já vinha sendo algo que o Oda vinha esquentando desde o início do mangá, mas é no arco de Wano que tudo explode. A gente descobre que Joy Boy deixou o tesouro One Piece na última ilha, a gente descobre parte da sua história através do Roger e do Oden, e o arco já começa com tambores, a mesma onomatopeia dos tambores de libertação que acontece no despertar do Luffy. Os tambores também são tocados no início do flashback do Oden, e a música que embala a viagem do Oden e do Roger é Binks Sake, o Sake de Binks. A mesma música que faz diversas referências ao amanhecer e ao próprio Joy Boy. É quando o Luffy finalmente liberta o país de Wano e traz o amanhecer para aquele lugar que o seu coração bate como tambores, ele desperta e se transforma no Gear 5. Existem várias referências no próprio arco de Wano que já diziam que isso ia acontecer, e o arco de Wano é basicamente o clímax de toda essa narrativa que o Oda criou para a transformação do Luffy. Até porque a lenda de que o Joy Boy libertaria o Wano no futuro já estava escrito quando o Oden viu aquilo no One Piece. Eu realmente poderia ficar aqui falando por horas e horas sobre como o Oda foi genial nisso e todos os detalhes que existem ao longo do mangá, mas é mais interessante, na minha opinião, vocês mesmos pesquisarem esses detalhes. Aqui no canal a gente já falou muito sobre isso nesses vários vídeos que eu vou mostrar pra vocês aí, e com certeza vale a pena dar uma olhada neles. Então definitivamente a transformação do Luffy não foi tirada de última hora, e de fato é uma narrativa incrível que torna essa transformação não só um evento de um episódio, não só um poder incrível que o Luffy conseguiu, mas mostra como todo o enredo foi montado pra esse grande momento, e como essa transformação não é só um personagem conseguindo um novo poder e vencendo um vilão, mas é toda a construção de um mangá inteiro para um momento chegar, e para esse momento ser o ponto de virada para a grande guerra que vai vir no mangá de One Piece e o grande final de toda essa história. É por isso que, na minha opinião, o Gear 5 é uma das melhores, se não a melhor transformação de todos os tempos na história dos mangás, e eu quero muito ouvir a opinião de vocês aí embaixo. É com isso que eu tô finalizando esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixe seus comentários, também coloca mais referências onde vocês viram o Nika e o Gear 5 ao longo de todo o mangá de One Piece. E é isso, galera. Valeu!